Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje nesta quarta-feira, dia 19 de julho, com o nosso programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quando nós estávamos aqui falando sobre os modelos dos crentes, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que buscam a Deus. Então hoje a gente vai continuar falando sobre isso, mas de um modo um pouco diferente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as formas de acesso à fé. As formas de acesso à fé em Deus, para nós cristãos, então nós partimos de Jesus. Jesus é o nosso modelo essencial, absoluto, para que nós possamos chegar a Deus. O acesso absoluto, pleno ao nosso Deus. Então, antes da gente conversar sobre as formas de acesso à fé em Deus, por parte dos cristãos, vamos ouvir uma música. A música Se Eu Não Tivesse Amor, com Jorge Trevisol. Porque quando fala em fé em Deus, o modo de buscar a Deus é pelo amor. Porque Deus é amor e quando nós amamos, então estamos vivendo a nossa experiência mais profunda da nossa fé. Muito bem, então vamos falar sobre as formas de acesso à fé em Deus por parte de nós cristãos e cristãs. Então o caminho de uma pessoa até chegar a ser cristão tem como ponto de partida a presença de Deus. Presença de Deus em seu interior. E a partir do nosso interior, o chamado de Deus, o convite de Deus é parte do nosso interior. Como nós temos alma e espírito. Então, como olhando o catecismo da Igreja Católica, nós já nascemos com a predisposição de buscar a Deus. Então, isso está lá na nossa essência, está lá na nossa matriz. Então, só ela, essa presença de Deus, só ela permite descobrir a Escritura como palavra de Deus. Palavra de Deus. E Jesus, na palavra de Deus, que é a Bíblia, como filho enviado do Pai. E é a partir da Bíblia que a gente vai conhecendo Jesus como o enviado, porque a Bíblia é palavra de Deus. Claro, quando fala que a Bíblia é palavra de Deus, quando Deus tocou o coração do homem e da mulher, então o ser humano responde a Deus. Então a Bíblia é palavra de Deus, mas sabemos que é uma palavra inspirada. Falamos de Deus a partir da nossa compreensão, da nossa vivência de fé. Mas isso é cheio de Espírito. Se não for pelo Espírito, não conseguimos fazer também, o ser humano não teria conseguido conversar com Deus. Então, cheio de Espírito que se comunica a seus discípulos, formando com eles a igreja. Então, Jesus, ao comunicar com os discípulos, basta ver lá, quando ele está subindo ao céu, lá na ascensão, e fala, olha, eu vou para o céu, vou enviar o Espírito, o Paráclito, para que vocês possam conhecer toda a verdade. Então é a partir dessa vinda do Espírito do céu, que nós vamos conhecendo como os discípulos transmitiram a verdade da fé, que é a verdade da boa nova do Evangelho. Então, mas o itinerário de cada pessoa não está definido de antemão. Alguns passam da descrença a serem crentes, a partir de uma experiência fulgurante de conversão. Outros, porém, chegam a sê-lo, no caso crente, pelo trato assíduo com Deus, no seio de uma comunidade, no seio da igreja. Então vai aprendendo, vai ouvindo, e aí então o coração vai aquecendo e vai crescendo na fé. Ou numa simples oração também pessoal, nós podemos conversar com Deus na intimidade, também podemos ter acesso a Deus por meio de uma simples oração. Agora, lembrando que o acesso mais pleno a Deus realmente é pela via da oração. A oração bem feita, é claro. Ou também até pela celebração dos sacramentos. Quando a gente vê
os sacramentos acontecendo lá no seio da igreja, da comunidade, vai tocando o nosso coração, a nossa mente, então também a gente vai bebendo desse mistério de nosso Deus. E também pela prática do amor. A prática do amor na vida diária, na vida cotidiana. Porque como Deus é amor, então a forma também de buscar Deus e viver a Deus é vivenciando o amor. Então, como observa o Romano Guardini, ele fala assim: há crentes que se encontram primeiro com Cristo, através do Evangelho, ou do testemunho de seus discípulos, por meio dele, meio de Jesus, deixando-se seduzir por sua figura. Então isso é capaz de chegar até o Pai. Então outros ainda podem ter iniciado o caminho para a fé pelo contato, o contato com a igreja, ou com algumas testemunhas em seu interior. A gente vê muitas pessoas dentro da igreja, aí a gente olha e fala, olha, como é que essa pessoa, o jeito dela de viver, de ser, como expressa Jesus, expressa Cristo. Então também vai tocando o nosso coração e também pode ter em nós o desejo da conversão. E que ela os tenha conduzido a Cristo. Porque as pessoas podem nos conduzir também a Cristo com o seu modo de ser. Tem o seu modo de falar, que é importante, mas como dizia lá o Papa que faleceu, o Bento, olha, o nosso século não vai ser muito, o nosso século, o milênio, não vai ser muito por meio, a conversão não vai ser muito por meio da palavra, mas vai ser por meio da vivência, o testemunho, porque falar a gente fala e fala muito, mas viver a palavra, aí que é outra questão, bem mais complicada e bem mais complexa. Então, e não faltam os que se encontraram primeiro com Deus, que levam em seu interior e que tantos sinais de si deixaram no mundo e na história. Em todo caso, para que um crente possa identificar-se e possa ser identificado como cristão, ou caso cristã, o seu itinerário com Deus, para Deus, então o seu encontro com Ele terminará de modo mais expresso na vivência cristã, dentro da vivência sacramental, a partir então desse segmento a Jesus, porque Jesus é o caminho para o Pai. Não existe outro caminho para o Pai, o caminho, a não ser o caminho Cristo, o caminho Jesus. Então, assim, a via de acesso a Deus e a via da fé tem muitas formas, tem diversos modos. Agora, lembrando assim, que o modo mais absoluto, mais pleno, é quando a gente conhece Jesus, conhece os evangelhos, e aí a gente vai fazendo essa experiência, bebendo desse amor de fé, até chegar então à conversão e ali um seguimento fiel, fidedigno a Jesus e a Deus. Muito bem, então vamos agora, amanhã a gente continua sobre esse assunto. Vamos agora ao nosso evangelho do dia. Então o evangelho de hoje, o evangelho desta quarta-feira, dia 19, o evangelho está em Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 27. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos conversar um pouco sobre o Evangelho, Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27, onde então vem falando sobre a revelação de Deus, que se dá sobretudo às pessoas simples, como fala o Evangelho Jesus falando. Então neste Evangelho, Jesus louva o Pai pelos pequeninos, isto é, por cada um de nós
que não tem a pretensão de ser sábio e entendido, claro, colocando aqui entre aspas, mas sim o desejo de agradar a Deus, entregando a Ele a inteligência, a vontade e a liberdade. Tudo de bom que possuímos vem de Deus. Por isso, diante de Deus, precisamos nos tornar pequeninos e conscientes da nossa dependência. Esta é a verdadeira sabedoria proclamada por Jesus no Evangelho. Somos humildes quando reconhecemos a verdade, que é a nossa capacidade de limitação, e percebemos que há aspectos da nossa vida que não podem ser distinguidos a não ser por revelação de Deus. Quando nos arvoramos de ser muito entendidos e nos posicionamos acima dos ensinamentos de Jesus, então Jesus veio nos revelar. Damos uma demonstração de que realmente somos modelo dos sábios e entendidos a quem Jesus se refere. Porque o verdadeiro conhecimento sábio não é tanto na relação no conhecimento intelectualizado, mas o conhecimento divino, o conhecimento do céu. Então, o fato de ser pequenino diante de Deus não nos tira a dignidade, nem nos torna subservientes de forma alguma, mas sim coerentes com o nosso ser humano. E como que é a coerência com o nosso ser humano? Está até escrito: diante de Deus todo joelho se dobrará. Não por imposição de Deus, é claro que não, porque Deus respeita a liberdade, mas por necessidade da nossa condição humana. Nós não somos perfeitos, não somos santos. A nossa vida é falha. Então Deus nos revela o seu amor por meio das coisas mais simples e sutis. E não precisamos fazer esforços para entender as suas manifestações, mas apenas estar atentos para vê-lo em tudo. Até numa pequena flor, Deus vai se revelando. Então, se todos soubéssemos como isso nos torna pessoas leves e cheias de paz, não perderíamos tempo fazendo tudo para ser grandes e cheios de poder. Tudo foi entregue a Jesus pelo Pai, a fim de que sejamos homens e mulheres livres da opressão do inimigo, que nos sugestiona para que ambicionemos ser como deuses. Aí que está o perigo do ser humano. O pecado original, que veio o mal do mundo, a morte do mundo, foi justamente isso, querer ser como Deus. Não é isso? Como a serpente chega lá para Eva: olha, Eva, se você comer do fruto, então vocês serão como deuses. O pecado do ser humano é não reconhecer a sua limitação, achar que é como Deus, é perfeito, e nós não somos. Sabemos que nós somos falhos, somos carentes, e nós precisamos sempre do amor de Deus, da graça, do conhecimento dele, para que nós possamos viver a nossa vida com mais sabedoria. Muito bem, então vamos agora à oração do Pai Nosso. E aí, ao final da oração do Pai Nosso, a gente deixa aí uma música para encerrar o momento do Cristo no Lar. Então vamos rezar a oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando a nossa vida, abençoando o nosso dia, os nossos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando o dia, a vida, os trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.
A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.